Fala, povo, muito bem-vindos ao canal do Bora News para vocês, trazendo mais uma vez algumas notícias para vocês, na verdade duas, tá, que eu achei interessante aí de comentar. Na verdade, uma delas vocês me pediram nos comentários de um dos vídeos aí, vou deixar o vídeo aqui em questão, tá, em relação às novas funcionalidades do GPS da Magene, que eu já vou pegar aqui para vocês, tá. E a segunda notícia é justamente que o Brasil ficou fora da Copa do Mundo de Mountain Bike de 2026 e possivelmente 2027, tá? Ainda não temos notícia de 2027, mas enfim, 2026 já é correto, né? E a organização da Copa do Mundo também saiu em nota em relação a isso, já que a UCI, né, já preencheu a vaga do Brasil com a Coreia do Sul. Tá? Então eu vou trazer essas notícias aí para você. A gente inclusive adiantou logo após a Copa do Mundo aqui no Brasil isso, hein? Nosso sentimento, nosso feeling estava correto aí, né? Vou deixar também um vídeo aqui para vocês em relação a isso. E vamos comentar sobre esses dois temas aí, né? Primeiro vamos trazer as atualizações da Magene e depois a gente comenta sobre a Copa do Mundo no Brasil, que não teremos pelo menos aí em 2026, tá? Então não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta, compartilha com o amigo aí. Notícias do mundo do ciclismo, mais uma vez, atualizações aqui pra vocês. Roda a vinheta pra gente trazer essas novidades. Bom, tá aqui nosso aparelhinho da Magene, tá? Esse aqui é o C606, a gente já apresentou aqui no canal, já fizemos um review dele e já fizemos outro vídeo em relação... Vou deixar tudo aqui em cima, da medida que eu for falando, a gente vai deixando os cards aí para vocês clicarem e verem mais e mais notícias desse aparelhinho aqui, tá? Então, eu só vou falar do firmware dele porque foi pedido por algum usuário, né, no vídeo em questão que a gente já apresentou aí, porque temos novidades, né? A Magene tá aí evoluindo, né, dentro desse aparelho. E esse aparelho é um aparelho bem completo, né, que tem um custo-benefício interessante aí em relação aos aparelhos topo de linha, tá? Então esse aparelho tem touch, o touch funcional, se molhar o touch continua funcionando, enfim. E uma das coisas interessantes é que a gente fez um bug report para a Magene, né? Tem aí a parceria com a Magene Brasil, né? A gente comentou com a Magene Brasil e a gente fez um bug report, já que, enfim, todo mundo sabe aí que eu sou programador e eu tenho uma facilidade a mais aí com tecnologia, tá? Então a gente fez um bug report para Magene China, né? E eles agradeceram e estão para corrigir, provavelmente, espero eu, né, no próximo firmware, que é justamente aquele probleminha que a gente comentou lá no vídeo principal, que é TrainPix, tá? Ele não baixar os treinos de mountain bike para a gente seguir aqui, ele só vê treinos de bike. Então a gente fez um bug report bem completo para eles agradeceram e inclusive pediram para a gente fazer mais desse tipo de bug report. Enfim, nesse novo firmware que saiu aqui, que é o 1.7, tá? Deixa eu ver aqui certinho qual é o firmware, porque ele tem aqui no OnLap Fit, né? Então a gente consegue ver qual é o firmware dele logo na tela inicial, tá? Tô aqui, vou colocar a tela aqui para vocês, que fica mais fácil do que eu mostrar aqui na câmera para vocês, eu mostrar a telinha que eu tô gravando a tela aqui para vocês, tá? Então tá aqui logo tá aqui, ó, Magene C606, tem o versionamento dele aqui, tem o serial number, né, que é esse SN aí, e embaixo do serial number tem a firm version, tá? Então tá na versão 1.711, tá? Essa é a última versão que foi lançada agora em agosto, tá? Então não tem update, senão o botãozinho de update aí estaria azul, como esse botãozinho aqui de synchronize, tá? Então tá aí a versão do nosso firmware, então temos a última versão para vocês. Bom, Luiz, o que é que danado... Vou desligar o aparelhinho aqui, só para não ficar gastando bateria, tá? Então, só quis trazer ele aqui para vocês, porque realmente eu não estou utilizando ele 100% por causa desse bug que eu reportei a Magene, que é justamente o treino
de mountain bike no TrainPix, ele não consegue puxar o treino quando é mountain bike. Então, não estou usando ele por isso, porque senão eu usaria ele 100% aí dos meus pedais. Então, quando eu vou de mountain bike, eu uso o Garmin, tá? Para Speed, estou usando o Magene 606 porque eu acredito, né, que é um produto topo de linha e está acima do meu Garmin Edge 530, tá? Então assim, o Edge 530 não é um grande, não é um GPS que é um super GPS, mas ele não tá também na linha de baixo, né? Ele tá ali na linha do meio. E eu acredito que esse Magene 606 está acima sim, inclusive dos 800, tá? Que eu também já conheço. Enfim, ele só tá ali atrás da linha 1000 ali, que é a linha solar também, enfim. Mas é um aparelho bem interessante e vamos falar das novidades do firmware dele agora. Só para deixar bem claro, né, que o firmware tem novidades, né, ou seja, implementações de features, né, implementações de... como que eu vou traduzir features agora? Enfim, de funções, né, enfim, tem implementações de funções e tem correções, tá? Então a primeira que eu vou dar aqui para você, o que foi implementado, é justamente o Live Segments, tá? Então isso já tem no Garmin, né? Então você consegue ali visualizar se você tem o seu segmento preferido ali, favoritado, né? Ele consegue te dar, né, quanto você tá ali em real time do seu COM, ou seja, do seu RP, né? Então você consegue disputar ali seu RP ou até mesmo o COM naquele determinado segmento. Então isso é uma novidade, que é uma feature adicionada nesse firmware, apesar de ainda ter alguns problemas, né? Foi implementado, mas ele ainda está assim, ele avisa muito antes que tem um segmento, né? E acaba que ele fica trocando de tela, isso me deixou confuso, enfim. Só depois ele diz, ó, agora pode dar tudo de si que começou. Então assim, ele avisa muito antes, aí muda a tela para depois começar, aí muda a tela de novo se você tiver mudado, enfim. Isso eu achei confuso, mas agora temos o Live Segments nessa versão do firmware da Magene, beleza? Então é uma função adicional que a Magene está trazendo nesse firmware. Então, bem legal aí a nova função. O segundo ponto que eu queria trazer, né, de destaque nesse firmware é justamente a correção das rotas, né? A gente testou aqui no primeiro momento e realmente era bem ruim assim quando ele precisava recalcular, né? Então chegava um momento assim, se você estava na rota, só que você estava no lado invertido da rota. E ele dizia que você estava errado, né? Então ele começava a recalcular ali que você estava longe da sua rota, enfim. Isso era uma coisa ruim, né? Apesar da navegação ser bem interessante para o padrão dele aqui, que ele tem um visor bem interessante. Então é bem legal de fazer a navegação por esse visor, tá? Então tivemos as correções desse tipo de problema para esse firmware, tá? Então e agora você navega tranquilamente aí pelas rotas, né? E ele não fica enchendo o saco, dizendo que tá errado, sendo que não tá. Então o que mudou principalmente nessa feature, né? Dessa feature do firmware é justamente essa recalcular, né? Recalcular, aviso sonoro, avisos visuais, ele não fica tão travadão lá não. Então ficou legal agora a nova navegação do Magene. Bom, outra coisa que me deixava de saco cheio, não puto da vida, mas de saco cheio, é que toda vez que a gente entrava no lap para baixar um treino, pra gente fazer o treino, né, ele pedia para sincronizar, né, fazer uma sincronização com satélites, fazer um negócio, enfim. Uma coisa que, assim, pra gente pouco importa, né? Então, assim, a Magene percebeu isso, né? Que fica chateando o usuário e deixou esse negócio mais automático, né? Então, ele avisa, né? Você quer fazer isso automaticamente? Aí eu fui lá, disse sim e acabou essa chateação, né? Então toda vez agora que ele se conecta com a internet do celular e etc, ou com a rede da casa, né, que ele tem também, né, ele vai lá e se auto sincroniza com os satélites, enfim, auto sincroniza. Então não precisa daquele negócio chato, você precisa sincronizar com satélite, enfim, ficou mais legal aí, a precisão também ficou mais rápido, tá? Eu não sei se
teve algum ajuste de sinal, algum ajuste de antena dentro dele, mas ficou mais rápido para ele pegar sinal. Eu percebi isso aqui. Inclusive eu ligo dentro de casa o GPS e ele consegue buscar o sinal dentro de casa. Eu achei bem interessante aí também esse ajuste, que eu tô falando isso aqui não pela minha percepção do que aconteceu, mas pelo que a Magene, né, ao soltar esse firmware de update, né, soltou também o que eles fizeram para esse firmware, tá? Então isso também é uma das coisas legais que aconteceu. Bom, a última coisa que eu queria trazer para vocês aqui é justamente o aprimoramento de compatibilidade com as plataformas e a correção de bugs, né, que eles fizeram também. Então, o que é que ele fez com esse negócio de plataforma, né, com a compatibilidade, né? Então, assim, temos o Live Segments que, queira ou não, tem uma compatibilidade ali com o Strava, né? Você tem que interagir com o Strava lá, você tem que favoritar o seu segmento que você quer que apareça na telinha do seu GPS, tá? O que aconteceu comigo, né? Por esse negócio dele avisar muito antes, né, que o segmento tá lá, então você tá na rota do segmento, eu acabei desligando, tá? Tem a opção no próprio GPS aqui, você vem nas configurações dele, desliga o Live Segments. Mas, enfim, você pode fazer isso desfavoritando os segmentos lá no Strava, tá? Então isso é uma forma de compatibilidade aí que ele tem. E a outra é justamente uma das correções que a gente falou mal aqui, tá, no canal, né? Eu falei, inclusive alguém perguntou, né, a compatibilidade com radar, que eu falei uma coisa que era ruim, né, que no Garmin é melhor. Então a gente tem um radarzinho ali da própria Magene e o visual dele, enfim, não deixou a desejar. O visual do Garmin é bem melhor, né? Então o visual não mudou, tá, gente? Então o que mudou é assim, nesse momento eu falei que os alertas sonoros, né, que o radar tem quando você está treinando no Garmin, ele dá, né, ele avisa que tem carro. E quando a gente está treinando no Magene, ele não avisava, ele só tinha visual, não sonoro, né? Então eu acho importante ter o sonoro justamente para você ficar alerta do negócio, né? Então eles corrigiram isso nessa versão, tá? Então se você tiver no TrainPix com o treino aberto, ele avisa também. O problema é que na correção desse problema eles geraram outro, tá? Que inclusive eu também já reportei. Já que eles disseram, pode reportar à vontade, então eu já reportei a eles esse outro problema, que quando você tá no TrainPix aberto, né, por algum motivo ali, o radar começa a avisar demais, né, que tem carro, e aí ele embanana o treino, tá? Ele pula etapa, enfim. Ele dá uma embananada lá, mas eu já reportei aí, então acaba que eu tô sem utilizar o radar para poder treinar. Enfim, teve esse problema aí. A compatibilidade, eles consertaram uma coisa, quebraram outra. Isso se chama efeito colateral em código, tá? Enfim, aconteceu isso aí. Beleza? Mas enfim, esperamos que eles corrijam o lance do mountain bike, tá? E também esse lance aí que a gente acabou de encontrar, vamos dizer assim, beleza? Então tá aí o que aconteceu com o novo firmware da Magene. Quando eu falo novo firmware, não necessariamente é só para esse aparelho aqui, tá, gente? C606, tá? Possivelmente também tem novo firmware para o 506, tá? São hardwares diferentes e software. O firmware é um software que vai embarcado dentro desse hardware. Então são firmwares diferentes, mas provavelmente com as mesmas funções para o C506 também, beleza? Então é isso que eu tinha para falar sobre o firmware da Magene e vamos para as notícias da Copa do Mundo. Bom, a UCI anunciou seu calendário para 2026 com a Coreia do Sul, né? Como destaque aí. A Ásia já teve etapa de Copa do Mundo, né? A Coreia do Sul também já teve etapa de Copa do Mundo, mas eles estão voltando a receber aí, né, justamente a Copa do Mundo, né, na Ásia. Então interessante aí, né? A Copa do Mundo tá saindo daquele seu eixo tradicional ali, Europa, Estados Unidos, né, indo para Coreia do Sul. Provavelmente aí podemos ter Japão, Austrália, Nova Zelândia, que é um berço do mountain bike também. Então é bem interessante aí para o próprio mountain bike, né, fazer essas variações, tá? Aí me pergunta, né, Luiz, o Brasil como fica com isso? O Brasil não vai ter etapa de Copa do Mundo, a gente adiantou aqui, né? Eu queria fazer uma crítica não aos organizadores, né, mas a galera que fica falando, pô, mas cadê a Copa do Mundo do Brasil e não sei o que, e não faz uma forcinha
para ir lá. Né? Porque não adianta a gente ficar querendo que a Copa do Mundo seja aqui no Brasil e você ficar de casa assistindo, vai dar na mesma. Né? Então faz uma forcinha aí para estar em Araxá, faz uma forcinha para estar em Mariporã, mas enfim, é uma crítica mesmo pra galera que fica nessa. Pô, tem que ser no Brasil, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser assado. Fica no pé dos organizadores, fica no ouvido dos organizadores, fica comentando asneira lá no perfil dos organizadores, né, e não sai de casa, fica assistindo de casa. Né, então, quer ter etapa no Brasil, cara, faz uma forcinha aí, faz um sacrifício para estar lá, porque realmente, mais uma vez falando aqui, vale a pena, né? A gente tá vivenciando história. Eu estive em Petrópolis, vivenciei a história do Henrique Avancini, né? Sendo ali top 10 do mundo e trazendo sua torcida ali junto, e foi fantástico também, como foi fantástico em Mariporã, como foi fantástico ver os brasileiros também em Araxá, né? Então, enfim, tivemos aí um dia histórico no XCO, com Alex Malacarne, Gustavo Xavier e o Lulan Galinski. Então, sabe, é aquela... Faz uma forcinha. Ah, mas não temos um cara para brigar para fome, mas vocês perderam o que aconteceu com o Gustavo Xavier, com o Alex Malacarne e com o Langalinski, que eles foram muito bem, foram top 10 ali, né, top 15. Então, enfim, essa crítica que eu queria fazer. Então vamos falar de Araxá porque os organizadores, né, se pronunciaram a respeito. Depois da crítica, né, vamos para a notícia boa, né, porque realmente... Eu vivencio esse lance do por trás dos bastidores ali, né? E eu vivencio a galera falando a respeito disso. Porra, o cara quer que a gente faça isso, quer que a gente faça aquilo. E cadê o cara que não tá aqui? Isso é fato, tá, gente? Não tô falando do espectador em si, mas enfim, de certas pessoas que tá brigando para aquilo ali acontecer e ninguém sabe, ninguém viu, tá? Então, é uma crítica a se pensar aí. Lógico que tem gente, porra, eu moro na casa do chapéu, não tenho condições nenhuma de pagar uma fortuna de avião para ir para São Paulo, para depois ir para Araxá, enfim, realmente, a logística é meio tensa, né, mas acho que às vezes vale um esforço, A gente faz tanta coisa, né, para viajar, né, para conhecer certas coisas lá fora, por que não conhecer Araxá, no templo do mountain bike brasileiro, uma das etapas mais prestigiadas, né, não só do Brasil, mas do mundo. Enfim, os organizadores falaram, né, que eles já estavam cientes disso, né, lá quando fecharam as duas etapas de Araxá, eles disseram que queriam um refresco, queriam dar uma respirada, né? Ou seja, segura, não vem para aqui próximo ano, deixa a gente se organizar, deixa a gente montar a base de novo, fazer a estrutura inteira, para ir, quem sabe, no outro ano, 2027 ou 2028, a gente volta a fazer aqui no Brasil. Então a UCI disse, beleza, tranquilo, vamos para a Ásia, vamos para a Coreia e depois a gente volta para o Brasil, porque a UCI, né, eu cheguei a falar aqui, eles encurtaram a semana, né, eles trouxeram o XCO para o sábado, trouxeram o XCC para sexta, né, para vazar logo, mas isso teve uma resposta a mim. Tá? Então eles vieram a mim e falaram que não era como eu falei, né? Eles não queriam vazar o pé daqui, é justamente pela grana que eles estão pagando os caras aqui, né? Ou seja, Warner, televisão, repórter e os cambal, né? Eles queriam encurtar isso para economizar uma graninha, tá? E aí sair mais cedo do negócio. Enfim, é uma coisa que eu falei lá e deram uma corrigida em mim, beleza? Então, para ficar fazendo esse encurtamento de negócio, é melhor assim, ter uma etapa só, como tem a Coreia lá, né? Porque pelo que eu vi lá, a Coreia só vai ter uma etapa. Então, não sei se a logística do negócio lá é mais fácil, enfim, mas enfim. Se vier para ter duas etapas, tem duas etapas corretas aqui no Brasil, tá? Tenho certeza que muita gente que não pôde ir na primeira foi na segunda, né? E eu, por exemplo, não consegui ir na segunda, mas fui na primeira, mas não deixaria de ir. A grande boa notícia disso é justamente que o Brasil ainda faz parte dos planos para a Copa do Mundo futuramente, tá? Os organizadores, depois vocês veem lá o Rogério falando, né? O Rogério é um cara
foda, né? E em relação à organização, foi ele que trouxe para Petrópolis, foi ele que organizou para Araxá e também ele deu uma mão ali para Mairiporã acontecer também, tá? De know-how, o cara tem muito para fazer Copa do Mundo. Então esperar aí que 2027 tenhamos de volta as etapas de Copa do Mundo aqui no Brasil, quem sabe uma ou duas, enfim. Estamos nessa torcida, beleza? Então é isso, notícias para você aí do Bora News. Não se esquece de se inscrever no canal, curte, comenta aí o que é que acha, o que é que deixou de achar, o que é a sua opinião, se eu tô errado, porque a galera só comenta quando eu... Ah, você errou aqui, ali, enfim, comenta aí também. A gente troca uma ideia aí tranquilamente, beleza? E não se esquece de compartilhar com um amigo, fico por aqui, até a próxima. Lembrando mais uma vez, Shimano Fest, tá? Não esse final de semana, o próximo final de semana, Shimano Fest, estaremos lá, né, para ver as novidades do mundo da bike. Esperamos todos com vocês, entrada gratuita, só se cadastrar no site e levar 1 kg de alimento para doação. Beleza? Então, até a próxima, povo. Quem é de bora? Tchau!